nada disso realmente a satisfazia. Como parte das comemorações de 4 anos de Aviva Nossos Corações, com o objetivo de relembrar como tudo começou, ontem ouvimos a história de como Deus usou Cindy Rast para iniciar este ministério. Hoje, vamos ouvir a história da Lilian Pedroso, uma amiga da Cindy que fez o estudo Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, e sobre como Deus usou esse recurso para mudar a vida dela. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora de Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino, na voz de Renata Santos. Há alguns anos, Lilian Pedroso apareceu na capa de uma revista brasileira. Eles escreveram sobre a sua carreira de sucesso e o nome do artigo era Mulher Maravilha. Porém, Lilian diz que não gosta da história que contou naquela entrevista. Ela é muito grata a Deus por ter uma nova história para contar. E aqui está a sua história. Meu nome é Lilian Pedroso. Sou paulistana, nascida e criada em São Paulo. Lilian cresceu envolvida em sua igreja e na escola cristã onde estudou. Foi líder de seu grupo de jovens e parecia estar caminhando para uma vida dedicada ao reino de Deus. Quando me formei no ensino médio, houve uma grande mudança em minha vida, porque eu estava saindo de uma bolha totalmente cristã, onde era extremamente envolvida com as coisas de Deus, para um ambiente não cristão na universidade. Comecei a faculdade de Direito e me encontrei em um ambiente profissional e acadêmico, ambos totalmente não cristãos. Eu continuei envolvida na igreja, mas eu me sentia bastante tentada com as coisas que o mundo estava me proporcionando. Durante o 4º ano, ela teve a oportunidade de se encontrar com o diretor de um escritório de advocacia bem conhecido em São Paulo, que veio para dar uma palestra na faculdade. Esse diretor chegou até mim e conversamos por cerca de 1 hora em inglês. No final da entrevista, ele disse: "Bem, você está contratada", principalmente por causa do meu inglês. Foi um processo muito interessante, porque eu era muito jovem, eu tinha 22 anos na época. Estava no final do meu 4º ano. Então foi para o 5º ano, meu último ano na faculdade de Direito, e fui contratada para ser assistente pessoal do sócio sênior daquele escritório. Quando Lilian tinha 23 anos, foi convidada para ir a Miami para finalizar seu treinamento. Depois de 2 meses que eu cheguei em Miami, o sócio responsável pelo escritório pediu demissão. E ele disse: "Estou deixando a área jurídica, vou voltar para o jornalismo. Não quero nada com o campo jurídico." Então, os sócios do escritório de São Paulo me ligaram no final da tarde e disseram: "Lilian, você assumirá o escritório a partir de amanhã." Eu aceitei o desafio e nos 3 anos seguintes, eu fui chefe do escritório de Miami. Eu me sentava ao lado de presidentes de empresas, de companhias aéreas e dos bancos brasileiros e americanos. Eu estava começando a ficar famosa dentro da área jurídica no Brasil. Sendo eu estrangeira, de uma firma de advocacia estrangeira do Brasil, sempre que missões de empresários e políticos brasileiros, incluindo o presidente do Brasil, governadores de estados, vinham aos Estados Unidos, eu estava envolvida com essas missões e negociações. Então, na época, eu tive a chance de conhecer 2 ex-presidentes brasileiros e vários governadores. Eu me sentava com eles, jantava com eles. Eu era muito jovem, então tudo isso foi desafiador, muito desafiador. Mas foi um tempo em que eu também comecei a dar muita ênfase à minha vida profissional e menos à minha vida espiritual. Conforme as responsabilidades profissionais da Lilian cresciam, parecia que a paixão que ela costumava ter pelo Senhor estava desaparecendo. Definitivamente, mulheres podem ser advogadas para a glória de Deus. Mas no caso de Lilian, à medida que o seu sucesso crescia, o seu coração se distanciava do Senhor. Depois de trabalhar 5 dias por semana, às vezes por 12, 14 horas, tendo que viajar nos finais de semana, eu simplesmente não tinha energia para ir à igreja. Eu não tinha um pequeno grupo onde eu pudesse estar para conversar. Eu estava perdendo meu relacionamento com os meus amigos cristãos, porque eu não tinha tempo. Então aconteceu que depois de 3 anos e meio trabalhando nos Estados Unidos, houve um boom no Brasil.
Os escritórios no Brasil estavam muito ativos. O escritório se envolveu em muitos processos de privatizações. Havia tanto trabalho jurídico acontecendo aqui que eu pedi para voltar. Eles me chamaram de volta. Me envolvi na maioria das grandes privatizações no Brasil. Fui responsável pela abertura do primeiro escritório de advocacia brasileiro na China. Eu tinha orgulho de mim mesma, da minha vida profissional. Eu era solteira, não conseguia ter um relacionamento porque eu não tinha tempo para um relacionamento. Eu trabalhava no escritório de 10 a 12 horas por dia e depois ia para casa. Meu telefone ficava ligado durante a noite porque poderiam me ligar da China ou da Europa a qualquer momento. Eu tinha que atender os advogados de lá e estar disponível para a empresa. Eu me tornei uma mulher formidável, de acordo com os padrões do mundo. Lilian se casou aos 35 anos de idade. Um ano depois, seu primeiro filho nasceu. Mulheres em todas as fases da vida precisam avaliar quais devem ser as prioridades de Deus mais importantes para elas. Quando Lilian iniciou a fase do casamento e da maternidade, sua carreira continuou em primeiro lugar, à frente de sua família. Embora eu tivesse me casado, tido meu primeiro filho e depois o segundo, eu não parei. Eu não parei. Continuei trabalhando de 10 a 12 horas por dia. Muitas revistas e jornais brasileiros se aproximavam de mim para me entrevistar. Queriam saber como era abrir um escritório na China, como era trabalhar com a Europa e como uma jovem com filhos e um marido conseguia lidar com tudo isso. Então eu dava entrevistas, páginas e páginas de entrevistas em revistas profissionais, dizendo como eu lidava com tudo isso. Eu dizia: é fácil. Você só tem que montar uma boa equipe em sua casa. Eu tenho uma babá, eu tenho uma empregada, eu tenho uma folguista. Eu tenho empregados 7 dias por semana. Porque eu tenho aquelas que vêm no fim de semana. Eu tenho motorista. Eu tenho que me exercitar, fazer ginástica. Então eu acordo muito cedo e faço exercício na esteira com meu bebê ao lado no berço. Eu achava isso maravilhoso. Eu posso ser uma mulher, uma esposa, posso ser mãe, profissional, eu posso me manter em forma. Perfeito! É assim que as mulheres modernas têm que ser. Mas o que aconteceu é que eu estava me afastando do Senhor e meu casamento não ia bem. Eu vendia a imagem de que estava feliz, mas não estava realmente feliz. Permiti que pessoas viessem e me dissessem: você é tão poderosa, você está indo tão bem profissionalmente, você não precisa do seu marido, ele não é bom. O que ele é comparado a você? Você poderia estar muito melhor sozinha. Cheguei a um ponto em que, no dia 3 de janeiro de 2012, ao entrar em casa uma noite, falei para o meu marido: não estou feliz, eu quero que você vá embora. Ele ficou surpreso. Eu tenho apoiado você. Não que eu goste do estilo de vida que você tem, mas eu tenho apoiado você porque pensei que estava feliz. E agora você me diz que não está feliz? Isso não tem a ver comigo. Há algo errado. Eu disse: não, tem a ver com você. Deus foi muito misericordioso e deu muita sabedoria a ele. Porque ele disse: bem, eu vou embora porque você quer que eu vá, mas eu não vou ficar longe das crianças. Então ele alugou um apartamento ao lado do nosso. Ele voltava para casa todos os dias quando os meninos chegavam da escola. Ele ficava até a hora de dormir, porque sabia que eu nunca estaria em casa por volta das 16 horas, quando os meninos chegavam da escola. Ele ficava das 16 até as 20 em casa, então ele saía. E eu chegava depois que os meninos já estavam dormindo. Em determinado momento, Lilian viajava 3 semanas por mês, trabalhando 14 horas por dia e atendia o celular até a noite. Com a diferença de fuso horário entre a China e os Estados Unidos, ela não podia falar com os filhos. Eu não estava lá para colocá-los na cama. Eu não estava presente quando eles começaram a andar. Deus começou a clamar pelo coração da Lilian, através de sua cunhada, que havia sido diagnosticada com câncer. Ela era uma mulher piedosa. Eu não conheço ninguém com relacionamento com Deus como o dela e com uma forma de ver Deus como a dela. Quando me separei do meu marido e pedi para ele sair, minha cunhada não aceitou.
ela me mandava mensagens dizendo: estou orando por você. E eu respondia: obrigada. Daí ela me mandava outra mensagem no dia seguinte, dizendo: estou orando por você. E eu respondia: obrigada. Até que um certo momento ela disse: não, estou orando por você, mas não estamos orando pela mesma coisa. E eu não pude responder porque, claro, não estávamos. Fui eu quem pediu para o meu marido sair de casa. Minha cunhada passou por uma cirurgia muito longa e difícil. Eles tiveram que tirar metade da língua dela, todos os gânglios linfáticos dela. Ela sobreviveu à cirurgia, mas eles tiveram que fazer a traqueostomia. Então ela não podia falar. Então ela me mandava mensagens e dizia: quero estar com você e seu marido. Venha à minha casa na quarta noite. Eu não queria ir, eu não queria vê-lo. Ele me ligou e disse: Lilian, nós devemos isso a ela. Ela está muito doente, com câncer estágio 4. Não sabemos quanto tempo ela vai estar por aqui. Devemos isso a ela. Então, por favor, vamos. Ok, vamos ver o que ela tem a dizer. Ela não vai dizer muito porque ela não consegue realmente falar. Nós entramos. Claro, ela não conseguia falar. Ela simplesmente abriu a Bíblia. Meu irmão estava sentado ao lado dela. Ela apontou um versículo e entregou a sua Bíblia para mim. Ela disse: quero que leia na minha Bíblia. E era um versículo que eu conhecia muito bem. Mas quando comecei a ler Romanos 12, 1 e 2, estava escrito dessa forma: não tomeis forma deste mundo. Essa versão me pegou. Fechei a Bíblia e disse: não precisamos seguir adiante. Eu havia assimilado a forma que o mundo dizia que a mulher deveria ter. Eu era totalmente, completamente do jeito que o mundo dizia que eu deveria ser. Que eu deveria ser uma profissional bem-sucedida, a líder da minha casa, que eu não precisava respeitar meu marido ou ser submissa a ele. Que eu podia ter outras pessoas treinando, ensinando e cuidando dos meus filhos. É isso que o mundo diz. Contanto que você tenha dinheiro para pagar, tudo bem. Eu disse: não quero mais isso. O versículo era tão familiar para mim, mas eu nunca tive o verdadeiro entendimento dele. Porque até então, ok. Não se amoldem ao padrão deste mundo? Ok. Eu dizia: eu não faço isso. Sou uma garota cristã que costuma ir à escola bíblica aos domingos e à igreja toda semana. Frequentei uma escola cristã, tenho uma base cristã. Eu não faço nenhuma dessas coisas mundanas. Não estou envolvida com drogas. Eu não tenho nenhum problema. Eu me amoldei à forma do mundo, que diz que a mulher típica é bem-sucedida e poderosa. E nós as vemos nas igrejas, elas têm todo tipo de profissão. Porque é o que o mundo dita, as mulheres têm que ser bem-sucedidas, poderosas, iguais aos homens em tudo. Então sim, eu acredito que um versículo pode transformar completamente a sua vida. Então nem precisei continuar a ler o versículo, ou fazer uma oração, ou qualquer outra coisa. Eu me virei para meu marido e disse: eu quero você de volta. Ele disse: bom, eu volto se você parar de trabalhar. E eu respondi: ok, vou parar de trabalhar amanhã. Durante aquela semana eu só orei. Na segunda pela manhã, eu disse à empresa: eu não vou voltar. Tudo que precisarem de mim durante essa transição, eu farei de casa. Mandem um advogado aqui, vou assinar todos os papéis. Não quero mais nada com minha vida profissional. Não preciso dos meus cartões de visita, não preciso dos meus relacionamentos profissionais. Cada um dos contatos que eu tive durante esses 20 e poucos anos, eu deixei para trás. A minha vida, a vida dos meus filhos e do meu marido, isso é que importa para Deus. Decidi me oferecer como voluntária na escola dos meus filhos. Era a mesma escola cristã que eu tinha frequentado. Eles me aceitaram como voluntária. Eu sempre brinco dizendo:
Eu fui sócia de um dos mais prestigiados escritórios de advocacia no Brasil. E depois me tornei a substituta da assistente. Não há nada de glamouroso nisso, mas Deus estava trabalhando em mim, me tornando humilde e me dando um coração alegre ao fazer coisas bem simples. Então comecei a trabalhar 2 vezes por semana como voluntária. Me propus a fazer o meu melhor neste trabalho, simples e ter um coração alegre. E depois que comecei a trabalhar lá, eles me deixaram dar o meu testemunho. Falei para os alunos do ensino médio e por causa do meu testemunho, um dos professores contou a sua esposa sobre mim. Esse professor foi o marido da Cindy Rest. Joel foi para casa e compartilhou o testemunho de Lilian com a Cindy. Quando Cindy ouviu, ela pensou: essa mulher é uma mulher de verdade. Ela foi redimida, ela foi transformada, ela entende. Então, um dia Cindy me enviou um e-mail se apresentando e disse: eu tenho esse estudo bíblico que eu normalmente faço com mulheres. E foi aí que eu comecei o estudo, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Conforme Lilian participava do estudo bíblico Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, Cindy começou a ver que o seu coração estava em concordância com o que estava sendo ensinado e realmente afirmando o que o Senhor estava fazendo nela, dando-lhe permissão para ser a verdadeira mulher que Deus a chamou para ser. Agora vejo meu marido como líder da minha família. Eu o vejo como líder espiritual. Eu permito que ele seja o líder da nossa família, porque antes eu não permitia. Nunca o deixei fazer escolhas. Era eu que fazia as escolhas com relação aos planos para a nossa família. Ele me amava, ele ainda me ama. Antes ele me seguia e aceitava, mas agora tudo mudou. Hoje nos vemos como um casal e uma família que é capaz de abençoar outras famílias. Nossa vida familiar mudou e ficou muito melhor. Agora fazemos muitas outras coisas na igreja como família. Coisas que antes eu fazia individualmente, por conta própria, e meu marido servia de sua maneira. Porém agora queremos fazer isso como família. Fomos privilegiados por sermos capazes de entender a palavra de Deus. Fomos capazes de entender e ouvir a voz de Deus. E só precisamos ter o cuidado de sempre buscar os planos dele para nós, de estar sempre no centro de sua vontade. Cindy foi vendo Deus despertar na Lilian um desejo, algo que ele já havia despertado, mas estava apenas confirmando, de compartilhar a sua história, compartilhar a sua mensagem com outras mulheres e de fazer isso com ousadia. Agora tudo o que eu quero fazer é compartilhar o meu testemunho e falar para outras mulheres sobre as mudanças, como eu não sinto a mínima falta do mundo corporativo. Deus tem sido fiel para conosco. Nossa renda foi reduzida drasticamente quando comecei a ficar em casa, mas Deus tem sido fiel ao meu marido. Tivemos que fazer algumas adaptações em nosso estilo de vida. Por tudo isso, nós louvamos ao Senhor, que tudo que fizemos foi melhor para a nossa família. Me sinto tão bem só em poder dizer: estamos no caminho certo. Tenho que dizer que às vezes as pessoas vêm me dizer: você não quer voltar para o mundo jurídico? Elas tentam. Eu tenho um cargo. Existe um cargo neste ou naquele lugar para alguém como você. Mas eu não sinto falta de nada disso. Pelo contrário, eu só quero me preparar melhor para estar bem equipada para ministrar a outras mulheres. Porque não quero que as mulheres mais jovens sigam pelo caminho que eu segui. Lilian se comprometeu junto com 2 outras mulheres a se encontrar com Cindy Rest semanalmente. Durante esse tempo, elas oravam e pediam ao Senhor que espalhasse essa mensagem da mulher verdadeira e para trazer o ministério Aviva Nossos Corações para o Brasil. Este é o meu país. É um país de origem cristã, mas perdemos muito. Há muita influência de outros santos e outras religiões. As pessoas estão muito perdidas. É muito importante estar no centro da palavra de Deus e da vontade de Deus.
E o trabalho que tem sido feito através dos estudos bíblicos, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, através do Aviva Nossos Corações. Não temos os podcasts no Brasil. Espero que um dia tenhamos em português. Nós falamos para as mulheres que entendem o inglês, que acessem os podcasts americanos para ouvir as mensagens, porque as mensagens são muito poderosas. Elas são poderosas demais. Vidas estão sendo restauradas. Vidas estão sendo salvas. Não só restauradas, mas mulheres que sofreram de depressão. Há tantas mulheres no Brasil, em nossas igrejas, que sofrem de depressão. Elas estão sendo tocadas pelo rádio, pelos podcasts, pelas mensagens, pelos estudos bíblicos. Então apenas temos que continuar espalhando a palavra de Deus. Isso é muito, muito importante para nós. Há mulheres em todos os lugares, como a Lilian, que estão correndo atrás de coisas que acham que irão satisfazê-las, mas, como a Lilian descobriu, a única coisa que pode nos satisfazer é conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Lilian deu este testemunho em 2015, quando o Aviva Nossos Corações ainda não havia chegado no Brasil. Hoje, pela graça de Deus, o ministério está crescendo cada vez mais no Brasil e em outros países da língua portuguesa fora do Brasil. A vida de Lilian foi transformada ao fazer o estudo Mulher Verdadeira Design Divino. Você pode encontrar informações sobre este estudo no nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Você também pode encontrar o link para esse recurso em nosso site, no final da transcrição deste podcast. Aqui está Nancy para encerrar com uma oração. Senhor, obrigada, porque o Senhor escutou as orações da Cindy, da Lilian e de tantas outras mulheres que oraram para que o Ministério Aviva Nossos Corações estivesse estabelecido aqui no Brasil. Continue a boa obra que o Senhor iniciou e que este ministério possa ser conhecido por muitas e muitas mulheres e usado para transformar a visão que elas têm do que é ser uma mulher verdadeira, de acordo com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos de volta amanhã para compartilhar outros testemunhos de pessoas que estão hoje no time do Aviva Nossos Corações, incluindo o testemunho de Nick Lorimer, sobre como Deus a fez abrir mão de sua própria agenda e a buscar aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.